O pessoal da direita vai ficar com raiva desse vídeo, mas eles precisam entender que Charlie Kirk morreu exclusivamente por ser um fascista. Eles vão argumentar que ele não era fascista, que ele não pregava ideias fascistas e que ele, na verdade, ia para as universidades estabelecer diálogo, tentar construir pontes e estabelecer consenso, o que é uma coisa muito distante do autoritarismo aí que atribuem ao fascismo. Mas de que valem esses argumentos, sendo que a grande mídia pintava Charlie e as pessoas como ele como fascistas? A grande mídia, os jornalistas, os influenciadores, o pessoal de Hollywood, o pessoal, né, das ciências humanas, os acadêmicos, os estudiosos, os filósofos contemporâneos, os, né, influencers da nova geração, jornalistas mais antigos, todos eles diziam que Charlie Kirk, que Donald Trump, que todos que não votaram na Kamala Harris lá nos Estados Unidos eram fascistas. Mesma categoria de influenciador que aqui no Brasil estava celebrando o atentado, não é mesmo? É a mesma categoria de jornalista que escrevia manchetes dizendo que o sujeito abatido era um fascista. Eu vi manchete do Estadão, da Folha de São Paulo, do Globo, sabe-se lá de qual mais jornal maléfico, eu vi atribuindo ideias fascistas, retrógradas, atribuindo aí, né, o nazifascismo ao Charlie Kirk. Eu vi isso em todos esses veículos, eu vi formadores de opinião, eu vi o Peninha, o Eduardo Bueno comemorando, eu vi tudo que é influencer marginal de esquerda comemorando o que aconteceu. E aí, quem sou eu para dizer o contrário? Quem sou eu para falar que Charlie Kirk não era um fascista? Me digam, porque quem é dono do discurso, quem construiu as bases acadêmicas e midiáticas para a formação do imaginário do povo não fui eu. Então, de fato, Charlie Kirk era um fascista. E ele foi morto por isso. Na arma do sujeito que o matou, que supostamente o matou, né? Porque essa história ainda está muito mal contada. Mas na arma dele estava escrito assim: pega essa, fascista. Então não importa a verdade. Não importa que Charlie fosse um expoente do debate, fosse uma figura que estava, né, no debate público, que estava, né, publicamente trazendo essa agenda de contraditório, de consenso, de tentar debater para, através da exposição de argumentos e da lógica, nós construirmos um futuro melhor, sabe? Essa ideia vinda da Grécia Antiga, essa ideia maluca de que pessoas honestas, partindo de premissas que elas considerem válidas, elas podem chegar a um consenso sobre um assunto e aí estabelecer até uma maneira de agir em relação a esse assunto. No caso dele, principalmente, para estabelecer políticas públicas, para fazer análise do que acontecia nos Estados Unidos. Isso era o que ele fazia. E isso, de modo algum, se encaixa como discurso fascista ou se encaixa como agenda fascista ou nazista ou qualquer outro tipo. Mas não é assim que funciona, porque para os acadêmicos, para os jornalistas, para os atores, para essa escória toda que tem um ecossistema de influência garantido por muito dinheiro. Quando eu falo de ecossistema de influência, eu estou falando que eles têm meios de comunicação que custam caro demais e só existem porque existe uma elite que financia esta merda. Tá? Essa é a grande realidade. Esses atorzinhos de Hollywood, a turma do jornalismo, a turma dos influencers que tiram dinheiro não sei da onde para falar as bobagens que falam, essas ONGs, né, os ongueiros, eles só existem porque tem uma galera com muito dinheiro por trás alimentando eles para destruírem a sociedade. Inclusive o Charlie Kirk falou disso, né?
um pouco antes do seu atentado, ele falou sobre isso, que é muito estranho ter gente financiando tão fervorosamente esse tipo de agenda. Ele falou isso e foi abatido pouco depois. Muito estranho, mas eu não quero entrar em detalhes sobre isso. Eu vou tentar não entrar em detalhes sobre isso nesse vídeo, porque tem um outro ponto ainda que eu quero abordar. E se juntar A com B, fudeu, é cadeia para mim amanhã, tá? Se juntar A com B não vai funcionar. Então vamos lá. O Charlie, ele tinha 31 anos de idade apenas. É 2 anos mais velho que eu. Eu tô com 29, ele tinha 31. E eu e o Charlie, nós fazemos parte de uma geração de gente, nós somos tipo os últimos millennials. A gente nasceu no final, eu nasci no finalzinho, em outubro de 95. Eu peguei os últimos 3 meses da geração millennial, tá bom? A questão é a seguinte, nós fazemos parte de um consenso, de um pensamento muito específico. Pensamento dos anos 90, do início dos anos 2000, em que nós acreditávamos, né, pelo menos acreditava-se nessa época, na ideia do fim da história, proposto por Francis Fukuyama, a ideia de que a dialética havia acabado, que Ocidente e Oriente não era mais uma briga, que os Estados Unidos e a ordem liberal haviam vencido o comunismo soviético, haviam vencido as ideologias totalitárias do século XX, e aí nós viveríamos num mundo de prosperidade, num mundo de paz e num mundo principalmente onde as controvérsias seriam resolvidas seguindo essa lógica aristotélica de pessoas concordando em premissas racionais e aí usando argumentos, lógica e retórica para conseguir convencer umas às outras de qual seria o melhor caminho a se seguir, tá bom? Isso aí é o mundo em que eu cresci, um mundo de racionalismo em que a religião não tinha muito lugar, em que ela era uma coisa mais estética do que realmente uma coisa importante nas nossas vidas e que todos deveriam ter a liberdade para propor aí como deve ser a sociedade e principalmente para fazer o que quisessem, desde que não ferissem os direitos alheios. São premissas racionais extremamente válidas, mas a questão é que o mundo não funciona assim, a questão é que estávamos errados, a questão é que o Charlie Kirk morreu muito acreditando ainda nesse tipo de possibilidade. Num mundo onde é possível você resolver tudo no diálogo. E a verdade é que mesmo que ele agora tenha se tornado um mártir e que ele vá viver para sempre, talvez não, mas por muitos, muitos e muitos anos no imaginário coletivo, aquilo que ele representava tem que morrer. Essa ideia de que é possível debater com essa gentalha, essa ideia de que é possível chegar a um consenso que a ordem liberal foi uma coisa boa, essa ideia precisa morrer urgentemente. Eu precisei matar essa ideia em mim porque por muito tempo eu acreditei que realmente era possível todo mundo ter liberdade. Mas não, não é possível. Não é possível ter liberdade para os demônios que financiam a turma da mídia para ficar chamando todo mundo de fascista e atacando as pessoas. Não é possível ter liberdade também para influenciadores como um Jones Manuel, um Peninha, sei lá mais quem, que comemoram e incitam a violência contra opositores, enquanto, né, no momento em que são confrontados com isso, gritam pela liberdade de expressão. Isso não pode continuar. E o problema é que o estabelecimento da ordem liberal foi a grande derrota do nosso tempo. Daí eu vou entrar num ponto um pouco mais obscuro aqui desse vídeo. Eu até, né, deem like, compartilhem, isso aí é sempre importante. Mas eu vou entrar num ponto obscuro que é o seguinte: o que a ordem liberal nos trouxe? Tá bom, o grande demônio Hitler foi derrotado e nós instituímos a ordem liberal.
e junto com ela instituímos também a nova religião secular, em que nós não devemos mais venerar a Cristo e perseguir os que blasfemam contra Cristo. Nós temos que perseguir aqueles que blasfemam contra a democracia. O grande sacrifício dessa religião foi o Holocausto, em que 6 milhões de vidas foram sacrificadas, e aí o que nós recebemos disso é a democracia. Chega a ser engraçado termos esse tipo de premissa aqui no Ocidente, quando em Israel eles só fazem as coisas funcionarem lá, quando solapam a democracia e quando você tem o Netanyahu com sangue nos olhos, passando o cerol em tudo que tem em volta. É engraçado, né? Mas, para nós, aqui do Ocidente, é democracia e a veneração daquele sacrifício. Bom, onde isso nos trouxe? Comprar uma casa se tornou impossível para minha geração. Tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Na Europa, tá? As coisas estão completamente fora de controle. Você tem lá nos Estados Unidos grandes empresas e conglomerados comprando todos os imóveis que existem usando dinheiro que vem através de crédito barato que os bancos dão para eles porque todo mundo, né, dos bancos, dessas empresas, etc., é amigo. Aí eles imprimem dinheiro, né, fazem o crédito barato e compram e estragam a vida de todo mundo. Você tem agora pessoas confusas sobre o próprio gênero cometendo atentados. Você tem uma epidemia de crime racial acontecendo nos Estados Unidos e na Europa porque não se prende mais e não existe controle de fronteira. Isso sem falar das mulheres estarem aprendendo a se tornar as vigaristas, os homens virando afeminados, etc, 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 etc. Deu tudo errado, né, gente? A ordem liberal é uma droga. Essa é a única coisa que pode se dizer. E, infelizmente, o Charlie morreu por causa dela. Morreu porque, além de ser um fascista, pior ainda, ele era um blasfemador contra a religião do oprimido. Hoje, claramente, você tem uma sociedade de castas, tá bom? Você tem uma sociedade de castas em que o homem branco heterossexual é o degrau mais baixo que existe. Aí acima dele você tem a mulher, aí depois, né, você vai tendo todas as minorias aí empilhadas até lá no pináculo, onde está quem não pode ser de maneira nenhuma criticado e quem, né, tem poder para tirar você do jogo, para te matar se for necessário. Você não pode criticar nem mencionar de maneira nenhuma. Eles estão lá em cima, você não pode falar nada sobre eles. Você quer saber quem te controla? Foi Voltaire que falou isso? Não sei se foi Voltaire. Bom, dane-se. Mas se você quer saber quem te controla, veja quem você não pode criticar em hipótese alguma. E aí você vai ver também quem são os culpados dos grandes problemas da nossa vida. Quem são os culpados pela crise econômica, quem são os culpados pela degeneração moral, quem são os culpados pela pornografia que, né, comeu os lares de todo mundo, transformando os jovens num bando de retardados onanistas. Quem que transformou as mulheres num bando de interesseiras, de meretrizes, né? Se você souber quem você não pode criticar de maneira alguma, você sabe de quem é a culpa por tudo que está errado que está acontecendo. Parece que o Kirk queria começar a criticar esse tipo de gente, né? Essas grandes elites. Bom, vocês viram aí o que aconteceu. Não foi nada bonito. Então, no final das contas, ele era um blasfemador. E tal qual um blasfemador, ele estava sujeito à pena capital. A pena capital para o herege, para o apóstata, para o blasfemador, para o satanista. E eu acho até engraçado, né? Vamos fazer um paralelo aqui dessa religião woke com o catolicismo, com tudo que foi feito pela igreja. Vocês conhecem a história da Cruzada Albingense?
Bom, houveram no sul da Espanha não, da França, não vamos errar aqui, né? Há muito tempo atrás, os albigenses. Eles eram hereges e aí a igreja decretou uma cruzada e os destruiu completamente. Queimou, matou, fez a anarquia do caramba lá no sul da Espanha. Acabou com os tais albigenses. O que eles faziam? Bom, eles acreditavam que a existência humana era um castigo, que ela servia para alimentar um deus maligno, uma coisa assim, e que para se libertar eles não poderiam procriar e mulheres grávidas eram vistas como algo profano, algo detestável, porque estavam colocando pessoas no mundo material que era impuro, que era maligno, que era uma droga e que não deveria existir. Então, o que eles faziam? Bom, eles... mulheres grávidas. Aí a igreja foi lá e acabou com essa farra, acabou com essa turma toda e tivemos paz e prosperidade. Mesma coisa aconteceu quando a igreja resolveu perseguir outros hereges na Europa, resolveu perseguir pagãos que faziam rituais de sangue e sacrifícios com crianças, resolveu perseguir os muçulmanos que estavam entrando para dentro do continente pela Península Ibérica com ali suas ideias malucas. E aí, o resultado foi paz, prosperidade e harmonia. Agora você tem a nova religião secular woke, em que todos que são contrários à democracia e que blasfemam contra as minorias são perseguidos e calados. E qual o resultado que você tem, meu amigo? Crise econômica, crise moral, cada vez mais as gerações que nascem nascendo sem esperança nenhuma e as nossas vidas cada vez piores. Bom, é fácil fazer a escolha aqui. Então, né, é óbvia a escolha de que nós devemos ficar junto da agenda do Senhor Jesus Cristo e longe da agenda desses vermes totalitários modernetes. Esse é o momento que a gente deve se voltar a Deus. Esse é o momento que a gente deve se voltar ao cristianismo e derrotar não os inimigos da sociedade aberta, não os inimigos da democracia, não os inimigos da paz, seja lá o que isso significa. Nós temos que derrotar os inimigos do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a única solução. A única solução é estarmos prontos para uma verdadeira cruzada contra essas pragas. Porque só isso vai nos levar aí a alguma coisa que não seja total perdição e degeneração. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal.